Boa noite, seja muito bem-vindo ao Mundo em Português. Desta vez para falar de um tema que unifica todos os países falantes de língua portuguesa, um tema que move mundos, porque falamos do desporto mais popular e mais famoso do mundo, que é o futebol, numa noite especial, numa noite em que entraram em campo pelo menos 3 seleções falantes de língua portuguesa, nomeadamente a seleção de Portugal, também entrou em campo a seleção de Angola e no exato momento em que está a ser gravado este vídeo, creio que o Brasil defronta a seleção da Bolívia pelas qualificatórias para o Mundial 2026. Aqui estou com a camiseta da Canarinha, espero que dê sorte e que o Brasil também vença, assim como Portugal venceu e como Angola venceu. Irei começar por falar do jogo mais importante, a meu ver, ou se calhar o com mais impacto do momento, que é o jogo da seleção de Portugal. Um jogo em que de início houve muita expectativa, muito derivado da vitória anterior da seleção portuguesa por 5-0. Este jogo tinha muita expectativa em torno, também pela questão da sua maior estrela da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo, que estava próximo de igualar o recorde de melhor marcador de sempre pelas seleções em qualificações para o Mundial, feito que conseguiu lograr através de um penalti no jogo, mas isto é assunto para mais adiante. Dizer desde o início que Portugal entrou para este jogo com uma escalação bastante diferente do que o selecionador Roberto Martínez nos tem habituado, um 11 um tanto quanto ousado, apostando claramente no ataque, tendo mais jogadores de ataque, um jogo em que tivemos sinal mais para João Cancelo, mais uma vez, a fazer um grande jogo. Na minha opinião, foi o homem do jogo, deu uma assistência, fez um grande golo também, contribuiu em muitas ações. Um lateral que tem sido muito questionado pela sua falta de qualidade, entre aspas, defensiva, mas creio que neste jogo ele contribuiu muito defensivamente, não só defensivamente, como já é óbvio no lado ofensivo, com a assistência, com o golo. Dizer que fico muito feliz pelo retorno do João Cancelo, creio que sempre fez falta. Creio que ele é melhor como lateral direito que, por exemplo, o Diogo Dalot e Nelson Semedo. Creio que ele agrega mais, principalmente ofensivamente, e creio que em dia assim, como foi no jogo de hoje e como no primeiro jogo para esta ronda de para estas rondas de qualificação, ele é um jogador que claramente agregou e melhorou e muito no jogo da seleção de Portugal. Portugal entra para este jogo sem nenhuma novidade, dominando. O adversário era a Hungria, um adversário que com certeza não está nas primeiras prateleiras de futebol europeu, mas uma seleção que deu tudo de si durante o jogo de hoje, soube ser combativa, soube esperar. Portugal dominou muito em termos de posse de bola, na criação de perigo e jogadas ofensivas no geral, mas a Hungria soube, por intermédio de contra-ataques, os 2 golos tiveram o mesmo autor, o Vargas, 2 golos marcados por intermédio de cabeceios, 2 golos muito bons. Portugal, por sua vez, depois de ter entrado a perder, conseguiu empatar com um golo de Bernardo Silva. Depois disso, Portugal consegue dar a cambalhota no marcador, num golo de Cristiano Ronaldo por grande penalidade, igualando assim o sul-americano, que agora infelizmente não me vem o nome, mas ele igualou o jogador se tornando o jogador com mais golos na história
das qualificações para o Mundial, e creio que é inevitável que ele se isole no principal lugar, no pódio, né? No primeiro lugar, no que diz respeito a ser o melhor marcador de sempre em qualificatórias para o Mundial. E foi um jogo que Portugal, creio que tinha expectativas de vencer com se calhar mais facilidade, mas surpreendentemente, depois do gol do Cristiano Ronaldo, a seleção húngara conseguiu o empate por intermédio do jogador que já tínhamos mencionado, Vargas, através de mais um cabeceamento. Creio que a seleção de Portugal ressentiu-se muito de não ter estado com os habituais dois centrais. Eu creio que sentiu falta de Gonçalo Inácio. E como o ímpeto ofensivo não resultou em muitos golos, acabou sofrendo pela defensiva, porque creio que se Portugal tivesse conseguido, como no primeiro jogo, converter mais situações de golo, teria se calhar marcado 5 golos, como foi na primeira jornada, e se calhar a falta de cobertura defensiva não teria ficado tão exposta como ficou, fazendo Portugal vencer a tangente, vencer numa situação desconfortável, sendo salva, ficando a mercê do melhor jogador em campo, na minha visão, que foi João Cancelo, num grande pontapé de fora da área, selando assim o encontro no resultado de 3-2. Também entraram em campo as seleções de Angola e de Moçambique. A Angola entrou em campo no dia de hoje e venceu por 3-1. A seleção de Moçambique ontem também defrontou em casa a seleção do Botswana, vencendo por 2-0. Apesar das contas estarem muito mais para Moçambique, Moçambique tem feito uma das melhores qualificações de sempre, com vista a uma possível presença no Mundial. Creio que a estas alturas a seleção da Argélia está mais do que garantida no topo da tabela, inviabilizando assim essa tentativa, mas creio que Chiquinho, quando vem fazendo um ótimo trabalho por trás da seleção de Moçambique. Por outro lado, também temos o selecionador Carlo Ancelotti a comandar a seleção do Brasil, que tem feito um excelente trabalho, na minha visão. Tem testado jogadores. Nesta jornada continua muito barulho em torno da não convocatória de Neymar e de algumas outras estrelas, mas creio que ninguém mais que Carlo Ancelotti deve saber como gerir e como estudar os seus jogadores. Ele disse em entrevista de imprensa que Neymar não precisa provar nada a ninguém, e realmente Neymar é um jogador que todos conhecemos, principalmente quando está a 100%. Não sei se ele terá oportunidades mais à frente, mas por agora é isto. O Brasil muito encaminhado para o Mundial 2026, a seleção de Portugal também muito bem encaminhada, apesar de faltarem mais jogos, porque, como todos sabemos, devido à participação na Final Four da Nations League, as qualificações para as seleções que estiveram na Final Four começaram mais tarde, que é o caso da seleção de Portugal, mas creio que não haverá muitas dificuldades. O adversário mais temível deste grupo até então é mesmo a seleção, que perdeu hoje por 3-2 num jogo, a meu ver, muito bom. O guarda-redes, apesar de ter sofrido 3 golos da Hungria, esteve muito bem durante o jogo. Surpreendeu-me também a não titularidade de João Félix, vindo de um jogo muito bom, na minha visão, tendo marcado 2 golos.
É um sinal mais também, na minha visão, para os jogadores da Arábia Saudita que têm me impressionado. Hoje, o João Cancelo fez um jogo espetacular. No jogo passado, João Félix e Cristiano Ronaldo bizaram, fazendo ambos também bons jogos. Rubem Neves também teve boa prestação. Creio que isso demonstra o crescimento da Liga da Arábia Saudita e veremos o que é que isto pode trazer mais à frente. E por hoje é tudo. Muito obrigado. Se este vídeo agregou algum valor à sua vida, por favor, considere clicar no botão de like e subscrever-se ao canal. Voltaremos com mais vídeos. Ainda estamos na fase de reestruturação do canal, iluminação, composição. Conseguimos melhorar a qualidade do áudio aqui com a nossa lapela nova. Continuamos a investir para trazer a melhor informação com a melhor qualidade que pudermos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.